Bom, boa tarde a todos. Vou falar um pouquinho sobre talvez um tema que vocês não trabalhem muito, não estejam tão acostumados a ouvir falar, e ultimamente tem saído muito sobre o estudo de metabólitos, estudo de todos os metabólitos e de todas as proteínas, né? Em medicina do esporte. Ultimamente se tem falado também muito em lipídios. Então, o foco do meu trabalho, eu trabalho com metabolômica e com lipidômica, e a gente fez algumas abordagens com lipídios, e a gente agora está usando essas abordagens para aplicar em várias áreas da medicina. A medicina esportiva é uma delas. Tá? Eu coloquei aqui uma figura do grande dogma da biologia molecular, né? Da genômica, transcriptômica, todas as ômicas aí que a gente conhece, e ainda tem muito mais ômicas por aí, né? Mas, basicamente, é genômica, transcriptômica, e depois, o pós-genômico vem proteômica e metabolômica. Dentro da metabolômica aí tem um monte de tipo de ômica. Tem a glicômica, lipidômica, fluxômica, metalômica e assim vai, né? O importante é saber que essas novas tecnologias pós-genômicas são todas baseadas em espectrometria de massas. Então eu vou explicar um pouquinho de espectrometria de massas para vocês e depois eu vou apresentar uns resultados preliminares que a gente tem com atletas de maratona, né, atletas maratonistas. Bom, eu coloquei essa figura justamente para a gente, porque antes a gente pesquisava a interação de um gene com outro, ou de uma proteína com outra, ou a gente estudava a função de um gene, né? Hoje em dia, tem se procurado estudar muito mais o sistema biológico como um todo, porque a gente sabe que existe uma interação entre genoma, RNA, o transcriptoma, a proteômica e os metabólitos são produzidos por essas proteínas. E a interação que esses metabólitos têm, a influência que esses metabólitos têm na produção de proteínas e lipídios de uma célula, né? Então, essas novas tecnologias de ômicas, elas estão quebrando paradigmas, elas estão mudando todo o conceito de estudo, né? E é importante saber que esses estudos, hoje, estão gerando muito mais perguntas do que respostas. Então, eles são muito mais indicativos do que você deve estudar para depois você entrar no específico. Assim como começou a transcriptoma, né, que a gente faz estudo de 50 mil genes, e aí depois a gente tem que validar esses genes, a gente também trabalha mais ou menos dessa forma com a metabolômica ou com a lipidômica, né? Então, o que é um espectrômetro de massas? Um espectrômetro de massas simplesmente é uma balança de moléculas. Tá? Ele ioniza a sua molécula e aí ele mede o íon, a massa desse íon, ele mede o quanto esse íon pesa. E a partir daí você calcula a fórmula molecular dele. Então você consegue determinar qual molécula que está ali, dependendo, obviamente, do espectrômetro de massa que você tem, né? Ali é um exemplo, eu coloquei um gráfico de o que você vê quando você coloca alguma amostra dentro do espectrômetro de massas. Você vê o íon precursor, que é esse íon aqui, que é uma molécula que tem uma massa de 150 mZ, que chama massa-carga, né? Que é a molécula ionizada, e os fragmentos dela. Quando você faz um módulo que a gente chama de MS-MS, quando você quebra essa molécula e você identifica, você cria uma identidade para essa molécula, né? O mais importante aí é saber que todas as moléculas elas têm um padrão de quebra diferente. Então a gente sempre vai identificar uma molécula, mesmo que seja um isômero, né? Aí tem outras técnicas. Bom, então como é que funciona um espectrômetro de massa, né? Como é que ele funciona? Ele é como se fosse um Lego. São várias peças e aí a gente, dependendo do que você quer estudar, a gente monta essas peças de formas diferentes, né?
Aqui a gente usa uma fonte de ionização. Na fonte de ionização a gente introduz a amostra, tá? E ela que vai dar a carga para a amostra. Ela que vai falar para a amostra, olha, vamos doar um próton, se for um modo positivo, ou um elétron, se for um modo negativo, né? Para essa molécula poder ir para um analisador, né? Onde você vai separar essas moléculas, onde você separa os íons, e depois vai para um detector, que ele conta esse íon e ele mede a massa desse íon, né? Medindo a massa desse íon, esse impulso elétrico nessa massa, ele é identificado, ele é traduzido, né? E ele é traduzido num espectro de massas. Deixa eu só tirar essa cadeira daqui. Então ele é traduzido no espectro de massas. Bom, dentre as fontes de ionização, a gente utilizou uma fonte de ionização que se chama MALDI, tá? Que é uma dissorção, é uma ionização da sua molécula assistida por matriz e a laser. Ou seja, chega um laser, você coloca a sua molécula numa placa de metal, a gente coloca um ácido para doar um próton para essa molécula e a gente ioniza, a gente dá uma energia para essa molécula através do laser. A gente bate um laser lá e aí essa molécula ganha um próton e sai voando, né? E aí ela é identificada no detector, tá? Eu coloquei a foto desse pesquisador aqui, que foi o que ganhou o Prêmio Nobel em 2002, por inventar a técnica de MALDI. A técnica de MALDI é uma técnica muito comum. Ele é muito utilizado em proteômica. Quem faz gel de eletrobidimensional de proteômica, se não usou, vai utilizar MALDI para identificar para sequenciar essas proteínas, tá? E por que lipídio especificamente? A gente estuda metabólito, a gente sabe que metabólito, as moléculas, elas são classificadas segundo a massa delas, e dependendo da massa delas, elas entram dentro de uma categoria. Por exemplo, os metais, eles são de massa baixa, 50, 70, ferro 56, né? Os metabólitos de baixa massa, os ácidos graxos, por exemplo, eles têm uma massa de 400 até mais ou menos uns 600, 700. Acima de 700 até 1.200, a gente vai pegar lipídios mais complexos, são as classes lipídicas. Fosfolipídios, são lipídios de membrana. Então, os lipídios, eu escolhi estudar lipídios, eu me apaixonei por lipídios justamente porque quando eu comecei a estudar metabólitos e comecei a ver a interação eu também faço proteômica, então comecei a ver a interação de proteínas e lipídios, eu vi que os lipídios influenciam muito mais a fisiologia da célula do que o próprio DNA. Então a gente eu acabei optando por estudar lipídio justamente por isso. O lipídio ele é 60% da célula, do constituinte celular é lipídio, né? E aí eu comecei a estudar, começamos a estudar lipidômica e entender por que existia essa interação. E através de uma técnica de MALDI. Hoje em dia, as técnicas de lipidômica são basicamente técnicas associadas a um HPLC. Como eu trabalho com reprodução humana, eu trabalho com célula única, eu precisava aferir uma quantidade de amostra, eu precisava analisar uma quantidade de amostra muito pequena, por exemplo, um óvulo, a gente teve que criar uma técnica para analisar lipídios. Foi isso que a gente fez. A gente pegou embriões bovinos e ócitos humanos e colocou numa placa de MALDI, aplicou o laser, colocou uma matriz, aplicou o laser e colheu esses lipídios, né? Por quê? Porque os lipídios são de muito fácil ionização. Basicamente, a gente colocou um embrião numa placa de MALDI aqui, aplicou a matriz por cima e
bateu o laser em cima do embrião e essas moléculas voaram até o detector e a gente conseguiu fazer a lipidômica do embrião, a lipidômica de uma célula única, né? Isso rendeu um trabalho, uma capa na Journal of Lipid Research. E depois que a gente colocou isso, aí eu comecei a testar em tudo que aparecia, literalmente. Eu já, desde cabelo até fígado, líquor, plasma sanguíneo, então nem se fala, diagnóstico de doenças, então tem inúmeros, né, diagnóstico de doenças, mas isso daí gerava muito dado para a gente. Isso aí gerava uma quantidade de dados muito grande. Por exemplo, o próximo estudo que a gente teve 421 íons detectados, 421 lipídios detectados. Ou seja, eu precisava aprender uma análise multivariada que fosse eficaz e que nos trouxesse uma resposta que tivesse um fundo biológico, que tivesse um significado biológico. Além disso, aí nós tentamos, além disso, não dava para fazer uma estatística univariada, por exemplo, um fold change, como é feito na análise de expressão gênica. Justamente porque a técnica de Maldia tem uma variação muito grande entre esses lipídios. Então, eu precisava ter um jeito de tirar isso. Além disso, eu tinha um outro problema, que era fazer análise de fingerprinting, análise de perfil lipídico. E a gente sabe que o lipídio, ele não é traduzido ou ele não é transcrito. Então, a resposta de mudança alimentação, mudança alimentar, mudança fisiológica mesmo de frio, calor, gripe, isso muda muito rápido. Então, primeiro eu precisava garimpar todos os lipídios que eu achava ali, entender quais lipídios eram comuns àquela condição biológica. Bom, baseado nisso, nós pegamos 26 atletas de maratona. A gente sabe que atleta de maratona, esses 26 atletas, a gente sabe que eles não ganhavam, assim, não tinham controle, não tinham uma condição alimentar controlada, ou seja, eles não tinham controle alimentar, eles comiam de tudo. Tinha maratonista que comia salada e carne branca só, e tinha maratonista que comia carne vermelha, não cuidava da alimentação, né? Então a gente pegou esses 26 maratonistas, mediu, a curiosidade foi que a gente medimos colesterol total, medimos triglicéridos desses atletas, e todos eram em nível muito baixo, né? E aí a gente tentou comparar com 26 pessoas sedentárias. Sedentário eu digo pessoa normal, que a pessoa tinha que fazer esporte menos de uma vez por semana, ou seja, até uma vez por semana a gente aceitava no grupo essa pessoa. Pessoa que não fazia esporte frequentemente, né? E aí a gente colheu o plasma desses pacientes, desses atletas, não pacientes, né? Desses atletas e dessas pessoas, desses voluntários. Fizemos a lipidômica. E aí a gente aplicou uma análise multivariada, que é uma análise multivariada onde a gente não diz, é um teste não supervisionado. A gente chama de o PCA, que todo mundo, a maioria das pessoas devem conhecer, análise de componente principal. A gente não disse para o programa quem era quem era atleta e quem era sedentário. Depois disso, a gente aplicou um outro teste para identificar quais íons contribuíam, e aí a gente montou um modelo estatístico para predizer quem era atleta e quem era sedentário. E depois disso, a gente aplicou um modelo de regressão linear em cima desses componentes principais, que é o PLS, e descobriu quais íons eram marcadores para sedentarismo ou para maratona, vamos dizer assim, porque eu imagino que cada
modalidade esportiva deve ter o seu perfil lipídico, né? Bom, para fazer a extração desses lipídios, a gente fez uma técnica super simples, que é uma técnica utilizando solvente. A gente pegou as amostras, adicionou clorofórmio e metanol, depois adicionamos água, agitamos, centrifugamos, e ele forma 3 fases. Fase de metabólito, fase de proteínas e a fase de lipídios. Tá? Aí, obviamente, a gente utilizou a fase de lipídios. E o que a gente fez? Deixou esses lipídios secarem no tubo, ressuspendeu com 10 microlitros de clorofórmio e aplicamos isso aí numa placa de molde. Então foi tudo muito simples. Aí a gente utilizou um equipamento que a gente tem aqui na escola e corremos na faixa de marcha de 700 a 1.200. Vocês lembram que eu falei, né? Que a faixa de marcha de 700 a 1.200 são lipídios compostos. Geralmente são fosfolipídios. Esfingomielinas, fosfocolinas, fosfatidinositol, fosfatilcerina, que tem a relação com a apoptose. O mais interessante dessa técnica não é em si descobrir qual lipídio participa daquela condição biológica, e sim saber que a gente pode ter um diagnóstico rápido e a gente pode acompanhar no futuro, tentar acompanhar o treino desse atleta, saber como ele está naquele momento, né? Aí a gente aplicou o teste de PLS e identificamos 15 íons mais característicos de atletas ou de sedentários, né? E aqui é o gráfico de PCA, ou seja, a gente plotou isso num gráfico, utilizou os 3 componentes principais, os 3 primeiros componentes principais, e a gente conseguiu 95% de explicação do modelo, ou seja, a gente conseguiu 95% de acurácia na separação desses atletas. Obviamente, a gente tem um atleta ali que está outlier e a gente tem 5 indivíduos sedentários que estão outliers, né? Mas mesmo assim eles ficaram separados dos atletas. O importante agora é a gente estudar esses indivíduos. Primeiro, estudar os indivíduos que estão dentro desse globo, né, desses 95%, para entender o porquê que eles têm esse perfil lipídico e como que esse perfil lipídico é gerado, e em qual resposta, né? E o próximo estudo, como é um estudo preliminar, a próxima fase do estudo vai ser pegar esses pacientes sedentários, essas pessoas sedentárias, e fazer essas pessoas começarem a treinar corrida. A gente já está tentando juntar esse grupo em pessoas que estão iniciando a corrida e pessoas que estão já avançados, né, em corrida, e acompanhando e tirando o perfil lipídico desses atletas iniciantes durante de 3 em 3 meses, para ir acompanhando a mudança dele do sedentário para o atleta. Aqui eu coloquei só para a gente entender os 2 espectros de massas, os de atletas e os de sedentário. E a gente pode ver que aqui é uma característica do plasma sanguíneo, né? A gente pode ver que aqui é muito parecido, mas a gente começa a ver diferença entre os atletas e os sedentários nos gráficos, né? Aqui nesses 2 espectros de massas. E quando a gente vai colocar isso aqui, obviamente a gente não tem a segunda fase do estudo, que é a caracterização dessas moléculas. Mas a hora que você vai nos bancos de dados e você olha que o 895 aqui, ó, 0,5568, essa massa dessa molécula, a gente consegue identificar qual molécula é, saber a fórmula química dela.
E essa aqui, por exemplo, é uma fosfocolina. E a fosfocolina, a gente já sabe que a fosfocolina é um lipídio extremamente associado à proteção contra a apoptose e à proliferação celular. Já quando você olha esse 879 aqui, a gente sabe que é um fosfatidinoinositol. O fosfatidinoinositol ele está associado com sinalização intracelular de apoptose. Então, isso leva a pensar que os indivíduos que fazem exercício, eles têm uma proteção lipídica, entre aspas, né, contra a apoptose. E os indivíduos sedentários, eles estão muito mais propensos à morte celular. Não sei se seria ousar dizer o envelhecimento. A pessoa que talvez a gente consiga no futuro próximo, nos próximos experimentos, provar que uma pessoa sedentária envelhece mais rápido, molecularmente, né? Provar molecularmente. E uma pessoa que faz esporte e faz e regularmente, ela tem a tendência a ter uma longevidade muito maior. E isso já é provado em outras ciências, né, em outras searas, aqui, e a gente conseguir provar isso molecularmente. E, no futuro, sintetizar esses lipídios para poder fazer fármacos, para tentar melhorar a performance em esporte ou tentar atacar algumas doenças que são decorrentes da falta de exercício físico, ou são decorrentes do sedentarismo. Queria agradecer ao professor por me chamar aí. Eu sei que é um congresso de genômica, é um simpósio de genômica. Eu estou falando de pós-genômica, né? Mas é um prazer estar aqui falando disso. Paper is open for questions. Parabéns, Loturco, aqui. Parabéns pela palestra. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. Eu fiquei com algumas dúvidas com relação à parte experimental do seu trabalho com os maratonistas. Eu gostaria de saber se você levou em consideração, em relação aos corredores, os maratonistas, em que momento você coletou essas amostras. Porque você pode ter feito residual de uma sessão de treino, você pode estar pegando esses indivíduos em diferentes fases de treino do ciclo, né, do macrociclo de treino deles. Eu queria saber se você levou em consideração essas variáveis, porque são todas variáveis intervenientes que podem, né? A gente pegou, obviamente, como a gente queria fechar um grupo, a gente pegou próximo a uma maratona, ou seja, eles estavam em treino intenso, né? Fase competitiva. Fase competitiva. Eles estavam em treino, foi em 2010, um pouco antes da maratona da São Silvestre. Então, a gente acabou pegando ele em fase de treino. E o objetivo era esse mesmo, era era pegar os dois extremos, né? Era saber se a gente conseguia identificar os dois extremos. Agora que a gente sabe que a gente consegue identificar os dois extremos, a gente vai começar a fechar. E aí pegar em fase de repouso, né? E pegar os sedentários que começam a treinar para saber se existe essa evolução e essa mudança no perfil lipídico deles. Mas foi em fase de treino de pré-competição, vamos dizer assim, né? Foi umas 2 semanas antes deles competirem. Só mais uma questão rapidinha. Em relação a esses atletas, eles são atletas ranqueados, são atletas amadores? São atletas amadores. Tá? Eles correm a maratona, eles correm os 42 quilômetros, eles se inscrevem, correm, mas é um grupo de maratonistas do Parque Ibirapuera.
Posso? Parabéns, muito Obrigado. Interessante. E não me é familiar a técnica, então um detalhe que eu gostaria de saber é o seguinte: que não ficou muito claro para mim, quando você faz a análise do componente lipídico, esse componente é componente de membrana de células ou é um componente de lipoproteínas? Então, é de lipídio. A lipoproteína, geralmente, ela está ligada a um lipídio. Ou o lipídio está ligado a ela, né? Que o lipídio é menor. É só o lipídio. É o lipídio livre. O lipídio livre. É o lipídio livre. Uhum. Isso, independente de ser de membrana ou não, a gente dissolve esse lipídio. A gente dissocia ele com metanol. A gente utiliza metanol e cloroformo justamente para dissociar ele da proteína e de outros constituintes, outros metabólicos que eles também se ligam. Ou interação lipídio com lipídio, né? Eu já tenho vários estudos com célula e utilizando avaliação de componente de membrana, de lipídio de membrana. De lipídio de membrana, Isso. Tá. Okay. A gente já tem vários, que aí vai ser fosfolipídios mesmo, né? Uhum. Mas como se tratava de plasma sanguíneo, a gente obviamente considera a ruptura celular, tudo isso, mas a gente não... A abundância desses lipídios de membrana é muito menor. Então a gente não tem muito lipídio de membrana ali. Tá. E só mais uma dúvida. Você precisa comprovar essa análise, ter uma contraprova com... Tipo quando a gente faz RT-PCR de chip, né, de expressão. Você tem que ter uma contraprova disso para você mostrar que aqueles 15, foram 15, né, que você selecionou, realmente correspondem àquilo ou não? A contraprova, na verdade, é a identificação da molécula. O próximo passo é fazer um experimento utilizando um módulo que a gente chama MS-MS, que é aquele primeiro slide que eu mostrei que tinha o íon precursor e 2 filhos. Quebrar esse lipídio, identificar ele de fato, saber, a gente fala ressonância da molécula, saber onde estão as duplas ligações, saber a estereoquímica, que é como que a molécula está moldada, né? E a partir daí, a gente começar a fazer teste in vitro. Certo. Mas a avaliação disso, a contraprova seria a identificação dela. Identificação das ali, todos são lipídios. A gente sabe que todos são lipídios. Uhum. Mas, se a gente for reparar... Você liga lá para mim de novo, por favor? Se a gente for olhar com... Se a gente for olhar com um pouco mais de detalhe, são 15 lipídios, mas, na verdade, esse 786, 787, ele provavelmente é o mesmo lipídio. Por quê? Porque a gente tem uma forma que, na verdade, o lipídio é uma sequência carbônica ligada a um grupo funcional, ou seja, uma sequência carbônica ligada a oxigênio, a nitrogênio, né? A gente sabe que a gente tem uma abundância de carbono 13. A massa do carbono é 12 e a gente sabe que tem uma abundância de carbono 13. Então, 50% dos nossos lipídios que tem uma sequência de carbono 12, de cada 50%, um vai ter carbono 13. Ou seja, a gente tem essa característica de molécula, né? Então a gente sabe que aqui é o mesmo lipídio, né? Sabe que esse daqui é o mesmo lipídio, a gente sabe que esse daqui pode ser o mesmo lipídio, 23, 24, 25. 37, 38 pode ser o mesmo lipídio. Isso torna a nossa análise mais fácil. Isso aqui é um comprobatório de que realmente isso é uma molécula e isso é um lipídio. Então parece que diminui o resultado, mas na verdade confirma o nosso resultado, né? Agora o lindo do seu trabalho foi o gráfico do PCA, né? Perfeito, a divisão ali. A gente ficou um pouco impressionado. Impressiona realmente. E outro detalhe, você pode dizer que você está criando uma assinatura lipidômica. A assinatura química que a gente está tentando. Muito interessante. A gente está tentando isso não só para atleta, obviamente, para várias doenças. Ano passado correu mais de 57 projetos aqui dentro da escola com isso, com lipidômica. E os resultados são impressionantes. São, assim... obviamente, tudo isso precisa de comprovação, né? Mas essa assinatura química, ela está, assim... Agora, o que a gente precisa fazer é tentar
identificar e fazer isso aqui, né? Fazer isso aqui, né? Juntar genômica, transcriptômica, proteômica, metabolômica e lipidômica. Nos estudos de reprodução humana, que eu trabalho com endometriose e com síndrome do ovário policístico, a gente já está fazendo já todo esse projeto, né? Genômica, transcriptômica, proteômica e metabolômica dessas pacientes, né? Agora, mas é muito difícil, porque é muito dado. O problema é que essas plataformas de espectrometria de massa, elas te geram inúmeros dados. A gente conseguiu um estudo de endometriose que a gente publicou, a gente conseguiu 5.000 proteínas. Então, a gente... É muito mais do que um gel, por exemplo. Um gel de proteômica você consegue 200, 400 proteínas, né? Então, é muita coisa. Professor. I think we'll save questions for after the session, so we can move on to our final speaker. Thank you very much. Thank you.